Ai, ai. Eu sabia que uma hora eu ia me dar bem nesse canal. Sabia? E teve boatos que eu ainda estava na pior. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que você esteja aí em casa, se você puder, é claro. E hoje eu tô aqui mais uma vez para contar uma história para vocês no Sexta Que Lá Vem História. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e já deixa seu like, beleza? Eu tenho certeza que você vai gostar mais dessa história aqui. Se você ainda não assistiu as outras histórias que eu já contei, clica no card que vai aparecer aqui em cima que você pode ir lá ver essas histórias. E hoje eu tô aqui, ó, com o meu baldinho de frango, então vocês já devem imaginar, né? E também pelo título do que a gente vai conversar hoje. Mas eu vou dar um tempinho aí pra você se inscrever no canal, enquanto eu vou experimentando o meu franguinho aqui, beleza? Gostosinho. Agora que você já se inscreveu no canal, vamos começar a falar aí dessa história do Harlan Sanders, ou Coronel Sanders aí, como ele é conhecido até hoje. Bom, ele nasceu em 1890 no estado de Indiana, nos Estados Unidos. E já ouviram aquela frase assim, desgraça pouca é bobagem? Essa é a frase aí que resume a história dele. Foi assim, gente, vocês vão entender, uma desgraça atrás da outra. Incrível, assim, como uma pessoa pode ter tantos problemas assim na vida. Ele já muito pequeno perdeu aí o pai, e ele tinha aí mais irmãos, a mãe dele teve que começar a trabalhar fora e ele cuidar dos irmãos. Então, desde pequeno aí ele tinha essa responsabilidade. Mas com o tempo aí a mãe dele se casou novamente e ele não tinha uma relação muito boa aí com o padrasto. Então, aos 13 anos, ele já saiu de casa para ele começar a trabalhar e viver sozinho. E aí começou 1 milhão de empregos que ele teve aí durante a vida dele. Foi muito emprego, gente, vocês não têm noção. Ele já pintou carroça, no começo aí, já quando ele tinha os 13 anos, né? Já trabalhou como motorista de transporte público da época. Também já foi ferreiro, ele limpava os trilhos, ele também alimentava, né, a fornalha lá dos trens. No meio tempo aí, ele se casou e teve filhos. Mas, como eu falei aí, desgraça pouca é bobagem, né? Ele teve que superar aí a morte do seu primeiro filho. Com isso aí ele se mudou, né? Mudou de cidade, foi para outra ferrovia, continuou trabalhando. As coisas até que iam bem. E ele até estudou aí por correspondência o curso de Direito e até chegou a trabalhar nessa área. Mas não deu certo. Ele, mais uma vez, teve que trocar de emprego aí porque ele acabou se envolvendo aí em uma briga na corte com um dos seus clientes. Então, não deu certo mesmo. Ele, então, começou a vender seguro e depois de um tempo aí, ele abriu a sua própria empresa, uma empresa de transporte aquaviário. Muita coisa que esse homem fez. As coisas iam bem, ele estava indo muito bem aí nessa empresa que ele começou, e ele então resolveu que ele já estava meio acomodado assim na posição que ele estava na empresa dele, então ele resolveu vender as ações da empresa dele e conseguiu $22 mil, que na época era um bom dinheiro. Ele usou esse dinheiro então para investir em uma fábrica de lâmpadas de acetileno, mas mais uma vez, não deu certo esse negócio aí pro nosso Coronel Sanders. Ele teve aí um concorrente que abriu uma fábrica de lâmpadas elétricas e não teve sucesso aí no seu negócio. O que ele fez então? Ele foi pro Kentucky. E aí que começa a nossa história. No Kentucky, ele passou a trabalhar em uma fábrica de pneus. Mas, mais uma vez, veio aí o destino e essa fábrica faliu, ele ficou desempregado. Ele já estava aí nos seus 30 e poucos anos e já tinha passado por esses milhões de empregos aí que eu falei, já tinha passado também por diversos problemas familiares, né? O filho que faleceu, com esses desempregos dele, a família teve que voltar a morar com a mãe da esposa dele, morar longe dele até ele se estabelecer. Então ele teve que passar por várias situações aí complicadas familiares também. Mas aí, mais pra frente, ele abriu um posto de gasolina. Ele conversou com umas pessoas e viu que seria uma boa ele abrir um posto de gasolina da Shell. E nesse posto de gasolina, ele passou também a vender pratos de frango. E
os pratos de frango dele eram muito populares e essa popularidade foi o que deu a ele o título, né? Foi com que fez com que ele ganhasse esse título de Coronel Sanders no Kentucky aí. Em 1940 ele finalmente terminou a receita famosa e receita secreta do frango aí dele, mas ele achou aí que estava tudo resolvido, né? Achou errado? Só que, como a vida dele, nada é fácil na vida dele, sempre tem uma coisa aí para dificultar. O que estava acontecendo na época? A Segunda Guerra Mundial. E aí, os alimentos começaram a ser racionados, né? Então, não foi esse sucesso todo, né? E ele até teve que passar a ser gerente de uma cafeteria. Aí, totalmente diferente do que ele fazia, né? Então, mais uma vez, ele teve que trocar aí de emprego. Eu não estou suportando mais. Em 1952, já com seus 62 anos, ele conseguiu, não desistiu aí do seu sonho, né, do seu negócio, e conseguiu franquear pela primeira vez essa sua receita secreta. E também, nesse momento aí, a partir dessa venda, foi onde surgiu o nome KFC, que significa Kentucky Fried Chicken. Tudo foi um sucesso, ele até abriu um restaurante para ele, mas aos 65 anos ele teve que passar por mais uma situação aí complicada. Ele estava aí tendo sucesso, mas foi construída uma nova rodovia, o que tirou o movimento do restaurante dele. E ele começou a ver que as coisas não iam mais dar certo, começou a perder clientes, não por conta da qualidade do produto dele, mas por conta dessa falta aí de movimento, né? O Sanders, ele recebia aí na época $105 por mês, que era uma espécie de aposentadoria aí para ele, e ele não se conformava com esse valor, né? E também com tudo que ele já tinha passado, né? E ele tinha essa receita aí na mão. E foi então que ele percebeu que ele teria que trabalhar duro para fazer com que o negócio dele desse certo. Foi aí então que ele começou a viajar pelas cidades aí para oferecer o produto dele. Então ele chegou a dormir no carro, ele cozinhava, né, o frango, ele levava e visitava os restaurantes e se as pessoas gostassem, ele então negociava aí a franquia com elas. Aos 73 anos, então, depois de todo esse esforço aí dele, né, depois de tudo que começou a se tornar o KFC, ele vendeu a empresa dele por 2 milhões, um valor aí que poderia ter chegado até mais se ele não vendesse naquela época, né? Mas ele vendeu por 2 milhões e passou a ficar aí como embaixador da empresa, né? E passou então aí a ter um salário de $75 mil. Ele trabalhava bastante, ele mesmo assim, né, mesmo sendo só embaixador, ele visitava todas as lojas, né, os restaurantes para verificar a qualidade aí do produto dele, né? Ele não deixou de se preocupar com essa questão da qualidade, de como estavam vendendo esse frango que ele que tinha inventado, né? E ele até mesmo, segundo relatos, né, ele chegava nos restaurantes e se não estivesse bom o suficiente, ele até jogava o alimento aí no chão, né, e brigava com todo mundo. Em 1980, ele faleceu, ele descobriu uma leucemia, mas ele continuou trabalhando aí firme e forte até um mês antes do seu falecimento. A história dele aí, como eu falei, né, essa frase desgraça pouco é bobagem aí, resume bem a história dele, mas ele também não era uma pessoa muito fácil de se lidar, né. Pesquisando a história dele, né, vários empregos dele não deram certo por conta dele mesmo, né. Claro que tiveram situações aí de que a empresa quebrou, teve que demitir os funcionários, mas muitas coisas não deram certo por conta dele mesmo, porque ele era uma pessoa realmente difícil de lidar e que não aceitava, assim, ser muito subordinado. Então teve a briga aí, né, ele brigou com um cliente dele, ele também já discutiu com um funcionário, com um concorrente, com várias pessoas, então ele era uma pessoa meio difícil mesmo. Mas isso não tira o mérito dele, né, de ser uma pessoa esforçada, que não desistiu do negócio dele, né, foi atrás, trabalhou duro, não se importou, mesmo estando já com uma idade avançada aí, não se contentou, né, com esse salário muito abaixo aí do que ele precisava aí, né, para viver confortavelmente e foi atrás do negócio dele, que deu certo. Então, essa é a história aí do Coronel Sanders e do KFC. Se você gostou dessa história, já deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de assistir as outras histórias que eu contei aí do Sexta que Lá Vem História, beleza? Eu vou continuar aqui comendo meu franguinho, só falando aqui pra vocês. Eu comprei esse balde aqui, metade frango crocante e metade com a receita secreta. Então, pra experimentar aí os dois. E mais um molho
coronel aqui. É isso, depois eu deixo nos comentários se eu gostei ou não desse frango aqui, porque é a primeira vez que eu tô comendo. Se você já comeu, se você gosta, se você não conhecia a história dele, deixa aí nos comentários. E é isso, gente. Tchau, tchau.